Fala pessoal, tudo bom? Professor Rogério Napoleão falando e nós vamos agora para o último vídeo dessa nossa sequência de vídeos sobre lógica de programação na prática, né? E esse exercício aqui nós vamos para o quarto exercício de uma lista de 4 que nós fizemos anteriormente. E nesse aqui nós vamos criar um algoritmo que ele se chama soma de intervalos, tá bom? Então o que nós vamos fazer nesse cara aqui? Nós vamos criar um programa que tem uma função supersomadora. Então, neste exercício aqui, nós vamos praticar o conceito de subrotinas. Nós vamos criar uma função, né, que retorna um valor de supersomador que vai receber 2 números como parâmetro. E depois vai retornar a soma de todos os valores no intervalo entre os valores recebidos. Por exemplo, se eu mandar por parâmetro 1 e 6, ele vai somar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e vai retornar o valor 21, né? Se mandar 15 e 19, ele soma de 15 a 19 e retorna 85. O valor 2 deve ser sempre maior que o valor 1, né? Então esse valor 2 aqui, uma regrinha, é sempre ser maior que o valor 1. Caso contrário, a função deverá escrever na tela valores inválidos e retorne o valor 0 como resultado. Ok. Os valores 1 e 2 devem ser lidos em um programa principal. Após a leitura, chame a função supersomador e mostre o resultado na tela. Então, esse algoritmo aqui, ele pratica o uso de subrotinas, né? Especificadamente a questão de função. Vamos lá, então. Primeiro, nós vamos fazer este item aqui, ó. Ler o valor 1 e 2, né? No programa principal. Então, eu preciso ter aqui o valor 1, né, o valor 1 e o valor 2 do tipo inteiro. E eu vou fazer a leitura desses caras aqui. Então, eu vou pedir para o usuário digite o valor 1 e vamos ler o valor 1. Depois, eu vou pedir para o usuário digite o valor 2, ok? Depois, leia valor 2. Ok, feito a leitura, nós vamos agora criar uma função, a função supersomador. Então, para criar uma função, eu crio um mecanismo aqui antes do nosso algoritmo principal, certo? E eu vou dar o nome dessa função de supersomador, recebendo 2 parâmetros, o valor 1, certo? E o valor 2, do tipo inteiro. Essa função, como só vai somar inteiros, certo? Eu posso também retornar inteiro. Depois disso, a minha função segue a mesma estrutura do meu programa principal, né? Só a única diferença é que eu uso fim função e não fim algoritmo, né? Porque eu estou numa função e vamos implementar agora o supersomador, né? Uma das regras que foi pedido aqui no exercício foi, ó, o valor 2 deve ser sempre maior que o valor 1, caso contrário a função deverá escrever na tela valores inválidos. Então nós podemos de arrancada fazer esta verificação aqui, ó. Se o valor 2 for menor ou igual que o valor 1, né, ele vai dar uma mensagem. A mensagem é escreva L valores inválidos, tá? E eu já posso retornar 0 aqui, ó. Por quê? Porque é a regra que o exercício me pediu, ó. Caso contrário, a função deverá escrever na tela valores inválidos e retornar o valor 0 como resultado. Ok. Depois eu posso fazer um senão para daí nós fazermos o nosso cálculo, né? Então, para eu fazer essa soma, eu vou precisar de uma variável aqui total, né, de inteiro aqui na minha função. Eu posso inicializar ela com valor 0, porque até então total, né, recebe 0 aqui no início do programa. E para fazer uma soma do intervalo, eu posso utilizar a estrutura para-faça para me auxiliar. Para isso eu vou precisar também de uma variável i aqui, só para controle do meu para-faça, onde eu vou fazer a seguinte lógica, ó. Para i, em vez de começar de 1, como eu quero um intervalo, eu vou começar do valor 1, né? Então, o i começa do valor 1. Então, por exemplo, se for vir aqui o 5 e 10, ele vai começar
o meu parafaça de 5 e vai até 10, né? No caso, o V2. Então, para aí de V1 até V2, faça. E aqui basta eu pegar a minha variável total, né? Somar total mais o valor de I. Né? Por que o valor de I? Porque o valor de I ele vai tomar o valor do parâmetro 1, né, na variável I, e depois o meu parafaça vai incrementando até chegar no valor 2. Com isso eu consigo somar o intervalo. Feito a soma, basta retornar, né, dar um retorne no valor total e basicamente a nossa função está pronta, tá? Pegamos os valores, verificamos, né? Se não é inválido o valor. Se não for, ele soma o intervalo através de um parafaça, ok? Agora, lá no nosso algoritmo principal, a gente precisa chamar esse cara. Aqui faltou o valor 2 aqui, né? Valor 2. A gente vai chamar super somador, né? Mandando por parâmetro daí o valor 1 e o valor 2. Eu posso fazer duas formas. Eu posso simplesmente já escreva L, o resultado é... Ó, aqui eu não tinha passado na aula no vídeo sobre subrotina, né? Mas uma função ela pode ser chamada diretamente onde eu quero escrever, ó. Eu não preciso pegar para uma variável e depois essa variável eu botar para escrever na tela. Eu simplesmente posso chamar direto, o resultado disso aqui já acaba que escreve na tela. Vamos ver se esse algoritmo funcionou, se está tudo certinho. Ó, digite o valor 1. Eu vou primeiro botar valores inválidos. Então eu vou primeiro botar o valor 50 e depois o valor 20. Né? Então isso aqui não pode funcionar porque a gente fez uma verificação que bloqueia isso aqui. Ó, e foi isso que aconteceu. Valores inválidos, o resultado é 0, ok? Vamos executar o programa de novo agora botando uma informação correta. Então vamos botar o valor 1, 10 e o valor, por exemplo, 2, vou botar 40, tá? Ó, então o resultado é 775. Né? Então deu certo, porque ele pegou os valores do intervalo e somou através desta lógica de programação aqui. Tá bom, pessoal? Então este seria o último exercício da nossa lista de lógica de programação na prática, e com isso a gente finaliza essa sequência de vídeos, né, falando um pouco sobre os elementos básicos da lógica de programação, né, bem como alguns exercícios práticos aqui sobre toda essa sequência de lógica de programação na prática. Tá bom, pessoal? Então espero que tenha gostado dessa sequência. Qualquer coisa deixe um comentário aqui ou entre em contato comigo aí através das redes sociais, tá bom? Fico à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.